seguro dentro da barca ou da arca, Noé estava acima das águas e chegou ao porto seguro ao desembarcar, e mais linda foi, a partir de então, esta aliança referida que Deus fez com ele, através do sinal, o arco-íris. Em segurança também, por meio das águas do Mar Vermelho, Moisés conduziu em fuga o povo hebreu do Egito em direção à terra prometida. Mais tarde, pastor Nicolas já referiu, também as águas do Jordão se abriram para poderem passar do leste para o oeste. Já no nosso evangelho, os discípulos estão em apuros num pequeno barco no mar da Galileia. Desde o anoitecer até alta madrugada, entre 3 e 6 da manhã, estavam eles remando contra a maré. Só para lembrar ainda, águas, desculpem, quis inserir isto antes. Hoje é o dia 25, que lembra a imigração alemã há quase 200 anos passados. Também foram as águas que os trouxeram da Europa aqui para nós. Mas voltando então ao texto, esta noite tempestuosa ou difícil para os discípulos aconteceu depois de um dia de intensa atividade de Jesus com eles, que culminou com a multiplicação dos pães e dos peixes. Um detalhe interessante nesta ocasião, Jesus certamente estava bastante cansado, o dia inteiro ensinando, pregando, dando atenção àquela multidão enorme. Mas isto não impediu ele de despedir-se de toda aquela multidão, de mandar os discípulos embarcar e passar para o outro lado. E após esta despedida, ele vai ainda subindo o monte para ficar só em oração. Às vezes nós achamos que já fizemos o suficiente, estamos cansados. O que mais poderíamos fazer? Ora, tempo para orar, nós sempre de novo temos. E não é impossível fazer algo a mais daquilo que normalmente a gente imagina que pode fazer. O mar, no caso dos discípulos, com o vento contrário, foi um embaraço, atrapalhou o objetivo de chegar em Betsaida. E então, conforme agora o pastor Reinaldo preparou o sermão de hoje, antes de ir para Curitiba, devido ao falecimento do seu irmão, então o pastor Reinaldo colocou a seguinte colocação interessante. Os discípulos devem ter orado naquela emergência: livra-nos do mar. Livra-nos do mar, porque nessa altura o mar era uma ameaça. Em Apocalipse 21 diz que chegará o dia em que o mar não existirá mais. E quando esse dia chegar, o mal também deixará de existir. O mar não existirá mais, e o mal que reinou no mundo também não existirá mais. No mundo antigo, o mar representava, como o pastor Nicolas já enfatizou, às vezes um Deus. Podia ser um Deus que trazia prosperidade,
como o rio Nilo, podia ser uma ameaça para aqueles que eventualmente navegassem sobre as águas. O mar inspirava medo e terror. Muitos naufragavam, muitos afogavam e eram vítimas da fúria das ondas. E aí surgiam também as histórias de fantasmas, contadas por muitos navegadores. De forma que, nesse sentido, o mar significava ameaça e o próprio mal. Considerando isso, o que o Evangelho nos conta sobre Jesus andando sobre as águas, traz muito consolo para nós. Por quê? Porque Jesus está acima, não só das águas, mas acima de todo o poder, de toda ameaça, de todo problema. Tudo que nos pode trazer medo e insegurança, para Jesus tem solução. Jesus tem domínio sobre tudo, porque também é, junto com o Pai e o Espírito Santo, o Criador do universo. Quando alguém pergunta, como é que vai? Está tudo bem? Já foi referido também. A resposta é, vou remando. Quer dizer, as coisas não estão tão tranquilas e boas. Não estou conseguindo chegar nos meus objetivos e alvos. Está difícil a caminhada. Vou levando assim meio de arrasto. Vou remando. Pois assim Jesus viu naquela madrugada, mesmo eles estando ainda no monte, viu os discípulos nas suas dificuldades, ao remarem contra a maré e contra os ventos e não irem adiante. No meio do mar estavam eles sob esta ameaça. E aí Jesus vai ao encontro deles. Jesus vai socorrê-los nesta dificuldade. E vemos nós também, em nossos dias, e sempre, como que remando contra uma série de adversidades. Em meio a ventos contrários, ameaças, insucessos e frustrações. Contudo, é nesse contexto que Jesus vê a nós e vem ao nosso encontro, andando sobre o mar dos nossos problemas. A primeira reação dos discípulos foi, é um fantasma. E o pavor tomou conta de todos eles. E quanto a nós, em meio aos problemas da vida, quando temos a sensação de que não conseguimos sair do lugar, estamos patinando, quando lutamos e não progredimos, quando as adversidades são maiores do que as nossas forças, é muito fácil enxergar fantasmas, imaginar coisas e perder o foco. O medo e a falta de confiança em Deus nos deixam ver as coisas de maneira difusa, complicada, sem clareza. Nos tornamos frágeis diante do medo e da falta de fé, muitas vezes tão pequena. Quais são os nossos fantasmas? A pandemia, a preocupação com o futuro, o medo da morte. Observem que a presença e as palavras de Jesus acalmaram os discípulos. Coragem, sou eu, não tenham medo. Vamos destacar ainda aqui que o evangelista Mateus coloca Pedro na história. Isso que o nosso vitral mostra ali. Pedro, quando finalmente ouviu a voz de Jesus, saltou do barco, foi ao encontro de Jesus,
conseguiu dar alguns passos, mas diante do medo, ele começou a afundar. Jesus subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Muita aflição e angústia passam os homens, porque não permitem que Jesus chegue perto e socorra com seu poder e com sua graça. Qual é a lição desta história? Sozinhos nós não conseguimos andar sobre as águas tumultuosas, os problemas da vida. Sozinhos nós não conseguimos vencer o mal, que é a pior onda, a pior calamidade. Pedro, muito afoito, se jogou confiando em si mesmo. E assim ele começou a afundar. Andando por conta própria, vamos afundar em meio às turbulências do dia a dia. Contudo, olhando para Jesus e segurando a sua mão estendida, com confiança, andaremos sobre o mar, ou seja, não vamos afundar em meio às provações tão frequentes em nosso viver. É importante ressaltar de novo, Jesus subiu no barco dos discípulos e o mar se aquietou. Jesus também quer subir no barco da nossa vida. E para tanto ele deixou o seu reino glorioso e veio habitar conosco. Podemos constatar que a pandemia, ela atinge o mundo inteiro. E ela vem no barco de todo mundo e, portanto, nesse sentido, estamos todos no mesmo barco. Homens e mulheres, ricos e pobres, patrões e empregados, pessoas estudadas, analfabetos, pastores e congregações. E assim nós estamos aí hoje também remando com sérias preocupações. Muitos ventos continuam sendo contrários. Os maus exemplos do mundo pecaminoso, as nossas fraquezas carnais, a nossa falta de profundidade nos ensinamentos da Escritura, a nossa pequena fé nos momentos de provação. Porém, também em meio a esse tipo de problemas, Jesus vem para nós e se apresenta. Foi ele quem viu os discípulos em apuros e foi ao encontro deles. Ele quer que olhemos para ele, que confiemos nele. Jesus também nos quer lembrar de que ele nos livrou de uma ameaça, de uma pandemia muito mais terrível do que a Covid. Ele nos livrou do pecado e das suas amargas consequências. E a Bíblia diz que quando nós cometemos um pecado e dele não nos libertamos, essas consequências vão nos acompanhar e vão nos perseguir. Dia mais, dia menos, vão mostrar a sua cara e vão nos trazer mais e mais desconforto e desgraça. O pecado entrou por um só homem no mundo, ou pelo primeiro casal. E assim contaminou toda a raça humana, porque todos pecaram. Mesmo assim, Jesus não ficou indiferente, não passou de largo. Ele veio ao nosso encontro, assumiu o nosso lugar. Ele aniquilou o poder da morte, quando a sua morte, na sua morte e na sua ressurreição nos garante vitória, nos garante vida. Agora, Jesus, vivo e glorioso, assentado à direita de Deus Pai, ele continua sempre de novo se apresentando a nós, dizendo: não tenham medo. Até o fim dos séculos, ele permanece conosco no barco da vida, com sua palavra, com a Santa Ceia,
Ele nos guia, Ele nos fortalece, muitas vezes nos repreende, nos educa, nos alimenta, nos conforta. A presença de Jesus acalma os nossos medos, também os medos das epidemias terrenas e todas as perplexidades. Há algo mais a temer? A morte? Tragada foi a morte pela vitória de Cristo sobre a cruz e na sua ressurreição. Como o salmista no Salmo 46, nós certamente podemos agora concluir dizendo: ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam, não temeremos. Estejamos sempre atentos e firmes na fé, na confiança, ouvindo Jesus dizer: coragem, sou eu, não tenham medo. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, paz que substitui o medo, que garante conforto e salvação, esta paz guarde os nossos corações e mentes no Salvador Jesus, hoje e sempre. Amém.